César Gressiani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler um versículo só e vamos deixar Deus trabalhar nessa palavra. Lucas, capítulo 5, versículo de número 6. Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 6. Beto, toca esse órgão aí. Toca o órgão. Uma vez a gente estava fazendo uma live, daí a mulher falou assim: eu gosto desse menino que toca o órgão. Daí o Beto começou a apertar o rim assim. Brincadeira sem graça. Só para descontrair mesmo. Lucas capítulo 5, versículo 6. Você que achou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade na nossa vida. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-lhes a rede. Vamos ler de novo? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Fecha os seus olhos. Se você puder, coloque a mão no teu coração. E você vai orar para que o Espírito Santo fale contigo mais uma vez nessa casa, neste lugar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque nós estamos na Tua casa. Nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos estar na Tua casa. Nós escolhemos, ó Deus, nos assentarmos e ouvir a Tua voz. Como assim foi, ó Deus? Nas nossas melhores escolhas, as melhores decisões da nossa vida. E é assim que nós queremos continuar, ó Deus, sempre atentos à voz do Teu Espírito. E o que eu oro nessa noite, Pai, é para que todo impedimento, para que toda barreira, ó Deus, desde já caia por terra, que nenhuma interferência tenha poder contra essa palavra, mas que essa palavra, ó Deus, ela seja em nossas vidas aquela boa semente que é, e a qual o nosso coração se prepara como uma terra fértil, para que nós possamos receber e que essa palavra, ela venha produzir em nós os frutos as quais são designados. E assim, ó Pai, nós cremos e desde já te agradecemos. Pai, usa a minha vida mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém e amém. Preste atenção, queridos. É claro que esse texto parece que, dentro de todo o contexto da Bíblia, parece que aqui tem um pequeno erro dentro desse texto. Porque na verdade, eu acredito que ninguém aqui que entrou aqui neste lugar tem um pé de peixe dentro da sua casa. Pelo menos eu acredito e sei que isso não existe. Por quê? Porque peixe geralmente a gente diz que se pesca, peixe não se colhe. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Porém, dentro desse contexto, dessa palavra colher, nós precisamos entender que essa é realmente a nossa vida. A nossa vida é uma colheita. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Você colherá amanhã os frutos de que você lançou na tua vida exatamente no dia de hoje. E quando eu falo de hoje, não falo de um tempo determinado, falo de um período na sua vida. Tem muita gente que tem medo do futuro, e eu só posso temer o futuro porque eu sei aquilo que eu plantei. Se eu sei quais são as sementes que eu tenho plantado diante de Deus, o meu coração precisa estar em paz. Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor diz através da vida de Paulo, escrevendo aos Gálatas, supostamente Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus ninguém se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Esse certamente é uma realidade. Ninguém pode plantar um pé de melancia e esperar que naquele pé de melancia ele vai colher laranja, outra fruta. Não, aquilo que nós plantamos, nós somos realmente, temos a opção, nós temos a escolha de lançar a semente, mas a obrigatoriedade será sempre a nossa vida quando a colheita virá. Então a pergunta que a gente faz hoje, que eu faço hoje através da palavra de Deus é: o que você tem plantado? Será que o que você tem plantado tem trazido preocupação ou teu coração hoje está em paz? A gente já volta para esse contexto, preste atenção. O livro de Lucas, capítulo de número 5, na verdade o capítulo de número 5, acredito que a grande maioria sabe, é a chamada de alguns discípulos.
E Jesus, ele é categórico, porque Jesus não erra. A sua escolha, Jesus não erra. E Jesus, ele começa um processo de recrutamento dos seus discípulos. E alguns deles, como também alguns de nós, geralmente queremos dar alguns perdidos em Deus. E sabe que tem muita gente até o dia de hoje que quer fugir do propósito. Acho que isso não é para ele. Acho que essas coisas de crente é para todo mundo, menos para ele. Esse negócio de ser evangélico, esse evangeliquez que a gente usa, né? De ser crente, de ser chamado irmão. Não, pastor, isso não serve para mim. E também, irmãos, tem muita gente que já aceitou essa questão do chamado de Deus, de você entender Jesus como ele realmente é, mas foge de um propósito de trabalho. Foge de um propósito de servir na casa de Deus, de fazer mais do que você poderia fazer. Ou de, entre outras coisas, você pode dizer que um dia você já serviu e isso já fez a sua parte, você se frustrou com o homem, e a gente sabe a história de cor e salteado. Então agora, pastor, eu estou aqui sentado e eu quero só ouvir, e eu quero assim, e ponto final. Só que não é assim, irmãos. Quando Jesus tem uma obra na nossa vida, escute, irmãos, não adianta você correr. Quem lembra da história de Jonas? Deus disse para Jonas: Jonas vai pregar em Nínive. Só que Jonas tinha uma bronca daqueles homens. Eu vou jogar real. Aqueles caras tinham feito mal para o povo de Jonas. E ele disse: eu vou pregar para uns caras, eles vão se converter e vai ficar tudo bem. Eles, Jonas, foi para outro lado. Ele meteu o louco, foi para outro lado. Ao invés de ir para uma direção, ele foi para outra. E ele entrou dentro de um barco. Olha para cá, ele entrou dentro de um barco. Ele foi fugir. E tem gente que acha que foge de Deus. Tem gente que fala assim: não, eu não quero nada com nada, eu não quero compromisso com Deus, eu só quero lá sentar, ouvir. Tem gente que quer correr. Mas o teu propósito, irmãos, você pode correr para onde você quiser. Olhe para cá e dê glória a Deus se você entender. Você pode fugir, você pode tentar fugir, você pode se esconder, você pode se decepcionar com o homem, você pode se frustrar com a instituição, você pode fazer o quê? O propósito de Deus na tua vida vai se cumprir, ponto final. E eu estou falando nem que seja para uma pessoa aqui hoje que está tentando fugir do propósito de Deus. Jesus está dizendo: você já está na mira, e quando está na mira, Ele não vai errar você. Olhe para cá. Jonas quis fugir, embora. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jonas causou o maior problema para toda uma tripulação de um navio. Por quê? Por causa da desobediência de Jonas, começou uma tempestade naquele mar. E tem muita coisa, irmãos, que está acontecendo na tua vida que tu está achando que é o diabo. Você acha que é o chifrudo. Até para o chifrudo mexer alguma coisa em relação a você, ele precisa pedir liberação no espiritual lá, para o nosso dono, para o nosso Jesus, para o nosso chefe, quem manda de verdade na nossa vida. E tem muita coisa que Deus está permitindo acontecer na tua vida porque você está querendo fugir do teu propósito. Você está querendo fugir daquilo que Jesus chamou para você. Você está querendo fugir daquilo que realmente Deus quer para a tua vida. Deus quer de verdade para você. E tem muita gente padecendo até na tua volta por causa de desobediência daqueles que não querem ouvir de verdade um chamado e aceitar. E não é só questão de ouvir, porque eu posso ouvir, eu preciso aceitar. Não adianta você correr. Não adianta você querer fugir. Existe aquela frase que eu uso, irmãos, parece que ela sempre vem, e eu falo como Deus trata nessa igreja, justamente com essa frase. Não é minha, mas um dia eu fui tratado por ela. Deus prefere te ferir do que te perder. Porque mais vale para Deus a sua alma sendo salva debaixo de um propósito do que todas as conquistas que você possa ter. E eu não sou contra a conquista, muito pelo contrário. Sou um homem, um pastor, que oro para que todos que estão debaixo da bênção de Deus, da vontade de Deus, prosperem, cresçam. Mas nada pode ser maior do que o chamado, do que aquilo que Jesus tem para fazer, primeiramente e internamente dentro da tua vida, de um propósito, de viver não por aquilo que você quer, mas viver por aquilo que Ele tem para que você viva nessa terra. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Então não adianta você fugir. Não adianta você querer se esconder de Deus. Não adianta você querer se esconder atrás de um problema, atrás de uma história que um dia você contou. E tem gente que se esconde atrás de algo que deu errado e você continua. Não adianta, irmãos.
Tem muita coisa, eu sei que Deus está falando com alguém, insistentemente eu vou dizer isso. Tem muita coisa que está dando errado na tua vida, é porque Jesus está te chamando para um propósito maior, daquilo que Ele realmente chamou você para viver, a obra, a perfeita obra que Ele tem para a sua vida. A história aqui, irmãos, ela é mais ou menos, com tudo isso que eu contei, se resume a história de Pedro. Por quê? Porque essa não é a primeira vez que Pedro teve um encontro com Jesus. Não, pastor, não. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 52, vai dizer que André, o seu irmão, o irmão de Pedro, ele leva Pedro até Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, eu te conheço, nunca tinha visto. Aí Jesus revela o passado de Pedro e já projeta o futuro de Pedro. Aí Pedro fala assim: peraí, nunca vi esse cara. De repente ele já lança uma palavra profética dizendo que eu vou ser. E a Bíblia vai dizer que esse encontro, o primeiro encontro com Jesus, não adiantou nada, porque Pedro continuou sendo o Pedrão, do Pedrão de sempre. Aí, não podendo acontecer mais isso, Jesus tem uma outra oportunidade de Pedro. Olhe para cá e preste atenção, dê glória a Deus se você entender. A sogra de Pedro está doente, há uma enfermidade. E a Bíblia vai dizer, Marcelo, que alguns homens levaram Pedro ou Jesus até a casa da sogra de Pedro. A segunda vez que Pedro vê Jesus, agora não é só mais uma palavra profética, agora Pedro vê um milagre. Mas mesmo assim, Pedro não se converte de verdade para Jesus, aos caminhos de Jesus. Pedro passa a ser um seguidor e não um discípulo. Olhe para cá. Tem muita gente que está aqui, e eu preciso dizer isso, que você é apenas seguidor. Gosta, simpatiza, acha bacana, gosta da dinâmica do culto, se apaixonou pela forma com que é conduzido. Talvez você nunca viveu, talvez umas experiências que você teve, porque seguidor também tem experiência. Mas seguidor, preste atenção, e eu quero te confrontar diante da palavra. Seguidor corre atrás de sinais. Seguidor quer ver resultado todos os dias. Se não vê resultado, se afasta. Tem muita gente que entrou e pode estar entrando nesse lugar com essa intenção: eu vim aqui porque eu preciso que Jesus mude a minha vida. Jesus pode mudar a tua vida em relação de algumas áreas que você precisa, mas a primeira coisa que Jesus quer não é mudar as coisas em volta, é mudar dentro de você. Porque quando muda dentro de você, todo o processo da tua volta também é transformado. A primeira vez foi uma palavra. A segunda vez, olha para cá, foi um milagre. Aí Jesus disse: eu preciso fazer outra coisa. Aí num dia qualquer, irmãos, num dia qualquer, Pedro, um cara experiente de pesca, você sabe a história, não é esse o contexto, nós vamos chegar na onde o contexto dessa mensagem, mas eu preciso falar um pouco sobre isso, porque eu sinto Jesus tratando essa palavra. Um dia Pedro sai como todos os outros dias para fazer o que ele mais sabia. O quê? Pescar. E Pedro, como todo bom pescador, acredito eu, porque eu nunca consegui pescar, eu ia dar banho em minhoca, por isso que eu nunca gostei da minha vida, e eu nunca gostei, irmãos. Mas como um bom pescador, eu acredito que tem algumas técnicas. É olhar para a lua, não sei o que tem a ver, mas falaram que tem, por isso que eu estou falando. Geralmente os peixes maiores é pela madrugada. Tem que estar andando também com pessoas experientes da pesca. Pedro tinha tudo isso. E de vez em quando, irmãos, a gente vai, olha para cá, Dani, a gente vai se acomodando, porque nós temos o controle das coisas na nossa mão. E como é bom, irmãos, a gente ter o controle das coisas. Como é bom a gente saber que a gente tem o domínio das coisas na mão. É bom. Só que isso traz em alguns, ou não na totalidade, mas numa grande maioria, uma certa segurança de que de repente eu já não preciso mais, porque eu já me garanto tanto, eu já sou tão bom ou suficiente que eu talvez não preciso mais de um conselho. E aí a gente traz aqui para esse ambiente espiritual, as coisas já não preciso orar como eu orava antes, eu já não preciso jejuar como eu jejuava antes, eu já não preciso estar tão presente nos cultos como eu estava antes. Por quê? Porque está tudo no controle, está tudo nas minhas mãos. Eu estou seguro, eu estou tranquilo dessa reação.
Então o que acontece? Automaticamente, nesse dia que Pedro achava que ia dar tudo certo, é um dia de frustração. E eu tenho certeza que uma coisa, todo mundo concorda comigo: frustração é uma coisa que realmente nos decepciona, nos traz literalmente para baixo. E eu posso garantir uma coisa para vocês: não todo mundo, mas alguém só está aqui hoje porque alguma coisa deu errado. Irmãos, existe um ditado que ele é muito verdadeiro. Qual? Eu vivi isso. Se você não vem pelo amor, você vem pela... Eu vivi isso. E eu sei o quanto dói. A frustração, ela pode ser um grande ensinamento para nós. E talvez Jesus está querendo ensinar alguém em alguma coisa que fugiu do seu controle. E a área que você sabia que você dominava. Seus filhos sempre esteve debaixo das suas asas. De repente, eles não querem nem mais saber. Você perdeu o controle. Existem situações que talvez possam chegar na tua vida. De repente está tudo bem. De repente uma notícia em que uma enfermidade chegou em um ente querido, na sua família, ou até mesmo você perdeu o controle. Seu casamento estava tudo bem? O seu trabalho estava tudo bem? Era algo que você dominava. Mas preste atenção, guarde isso no teu coração. Quando a Bíblia diz que acontece essa cena que nós estamos acabando de ler, Jesus está pregando o Evangelho. Jesus está ministrando. Irmãos, só para você entender, o propósito maior de Jesus estar nessa terra não foi fazer milagres, foi ensinar o caminho. E Jesus está pregando, e uma grande multidão começa a vir perto de Jesus, e começa a cercar, e começa a apertar Jesus, ao ponto de Jesus perto de um lago. Talvez poderia ser até perigoso, porque naquela opressão de pessoas, talvez alguém poderia derrubar Jesus, empurrar Jesus cair na água, eu não sei, poderia acontecer alguma coisa. Então Jesus coloca um limitador, preste atenção, entre ele e o povo. Ele precisa colocar um limite. E quando eu estava lendo isso, irmãos, o Espírito de Deus gritou no meu coração: nós precisamos colocar limites na nossa vida. Olhe para cá. A gente precisa começar a colocar alguns limites pessoais, emocionais na nossa vida, porque senão nós permitimos as pessoas geral, e eu não estou dizendo isso de exclusão de ninguém, mas nós precisamos entender, senão daqui a pouco está todo mundo mexendo na tua vida, está todo mundo botando bedelho na tua vida, está todo mundo fofocando na tua vida, então a gente precisa colocar limite. Você está entendendo? Tem coisas que você tem que colocar limite. Muita intimidade em algumas coisas não dá. Umas amizades que muitas vezes interferem demais, até mesmo no teu relacionamento, não dá. Algumas coisas que estão acontecendo no teu trabalho, isso está atrapalhando a tua fé, não dá. É um limite, tem um limite. Porque senão isso vai te fazer mal, isso vai trazer transtorno para a tua vida, e depois, irmãos, é mais difícil de correr atrás. Jesus, ele diz: opa, eu preciso me arrumar. E quando Jesus chega na praia, nesse dia que ele estava pregando, ele encontra a mesma cena que nós estamos dizendo, de alguns homens lavando a rede, porque o dia foi literalmente de frustração, de decepção. Aí Jesus faz uma pergunta para eles. Naquele dia tinha alguns barcos. Alguns dizem, porque o lago de Genezaré, ele tem 22 quilômetros para que ele possa atravessar de um lado para o outro. Então provavelmente era muitos barcos que tinha. Mas a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos. Fale comigo, Jesus viu 2 barcos. Muita gente, pouca voz, diga assim: Jesus viu 2 barcos. Só que tem um detalhe. Esse detalhe diz que Jesus viu 2 barcos, mas ele vai até um dos barcos. Ele vê 2, mas ele vai até um dos barcos. E quando ele chega lá, ele vê justamente essa cena desse homem chamado Simão Pedro, um baita de um pescador, um homem experiente, alguém que tinha bagagem, mas ele estava demonstrando através da atitude de lavar a rede que ele estava desistindo da pesca daquele dia. Por quê? Porque o seu dia foi frustrado. Aí tem um detalhe, irmãos.
E aqui pega muito em nós. E aquilo que eu disse agora há pouco, e eu repito, porque eu sei que Jesus está tratando com alguém. Se Pedro tivesse um dia maravilhoso, um dia de pesca perfeito, e Jesus não teria um encontro com Pedro na beira da praia. Tem muita coisa que você acha que deu errado. Era na verdade uma estratégia de Jesus para te encontrar na praia, fragilizado, sem argumento nenhum. Porque quando a gente tá bem, a gente é bom de argumento. E eu sei que Jesus pegou alguém na curva por essa situação. Alguma coisa deu errado, aí você abaixou a guarda, você entendeu que você não é tão assim, e você precisa de uma graça, de uma misericórdia, de um poder de Deus. E aí Jesus disse para alguém aqui hoje: você pode ter acontecido isso, mas é justamente no lugar que a vergonha encontrou na tua vida, é o lugar que quando Jesus chega, eu vou dizer de novo, que quando Jesus chega, entra a dupla honra também. Eu tenho uma mensagem para alguém diante do Espírito Santo de Deus. É nessa área que Jesus permitiu que talvez saísse do teu controle, é nessa área que Ele começa a mexer na tua vida, e é nessa área, justamente nessa área, que a glória, a dupla honra de Deus será sobre a tua vida. Se tem alguém comigo, levante as suas mãos o mais alto que você puder, aplauda Jesus nesse lugar e diga: eu tomo posse dessa palavra. Aí, irmãos, Jesus, olha para cá, só para você entender a cena, e eu já vou correr para encerrar. A gente vai chegar no versículo 6. Olha para a cena. Jesus está pregando, Jesus vê o barco de Pedro, e agora Pedro estava lavando a rede. Jesus sobe no barco de Pedro, e aí Jesus pede primeiro, preste atenção, para que Pedro afastasse um pouco o barco. Pedro estava empurrando o barco para dentro da água. Para quê? Para que Jesus tivesse uma distância maior, aonde todo mundo conseguisse ver Jesus. E com o vento que vinha do mar, a voz de Jesus chegava. Mas Jesus pede para afastar, porque perto não dava para todo mundo ver. Aí Jesus afasta, e Pedro tem que molhar a roupa, entrar na água de novo para empurrar o barco de Jesus. A gente precisa ser facilitador na vida de pessoas, irmãos. Sabe por que eu estou aqui em cima pregando? Porque tem um monte de gente empurrando meu barco. Eu vou te explicar. Você acha que o culto só acontece porque eu estou pregando? O louvor empurrou o barco hoje. Os diáconos tomando chuva lá fora, olhando os carros, estão empurrando o barco. A gente precisa entender, irmãos, que na nossa vida a gente precisa ser facilitador na vida de pessoas. Tem gente que é pedra de tropeço. Tem gente que é uma cãibra, irmãos. Mas sabe aquela cãibra que você está dormindo, que ela dá uma batata na perna, você começa a ver Jesus de perto, parece que dá um negócio. Tem gente que é pior que cãibra. Olha para o lado e fala assim: não é você, irmãos, mas eu conheço alguns. Alguém conhece alguma cãibra? Levanta a mão. Aquela pessoa chata. Pode levantar, irmãos, eu conheço, mas levanta a mão e diga assim: eu conheço. Só não seja você, irmão, pelo amor de Deus. Facilitador, olha para cá, facilitador. Pedro teve que empurrar o barco. Aí, irmãos, olha para cá. Jesus continua pregando, e eu imagino Pedro olhando para Jesus. Porque tem dia que a gente vem aqui e a gente quer colocar Jesus à prova. É, Deus. Tem gente que fez isso hoje. Se o Senhor é mesmo, o Senhor vai falar comigo hoje. E o Senhor vai falar isso, aquilo. A gente quer colocar Deus na prova, irmãos. E eu imagino Pedro ouvindo Jesus pregar. Não sei qual foi a mensagem de Jesus, mas com certeza uma mensagem, Tomás, transformadora. E a palavra, irmãos, ela tem poder. Olhe para cá e preste atenção. A palavra, ela tem poder de construir em nós uma fé inabalável. A palavra tem poder para transformar a nossa vida. Você não é transformado pela força do homem. Você não transforma o teu filho, você não transforma a tua filha, você não transforma o teu marido, a tua esposa. O que transforma é o poder da palavra, é o que Jesus vai fazendo na tua vida, e através da tua vida, isso vai contagiando as pessoas que estão à tua volta. Por isso que é importante você estar aqui hoje. Por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus. É por isso que é importante você emprestar os teus ouvidos, para que você possa ouvir coisas que edificam a tua vida. Porque tem gente morrendo espiritualmente, emocionalmente.
Se a nossa fé vem pelo ouvir, a dúvida também entra pelos nossos ouvidos, por aquilo que nós ouvimos. Então a palavra, ela vai transformando a nossa vida, a palavra vai libertando. Talvez você entrou aqui hoje com um monte de palavra de derrota, ou no meio de uma batalha, mas essa palavra no mundo espiritual está transformando o teu coração, libertando você, curando alguma palavra que um dia foi liberada contra a tua vida. É a palavra que transforma, irmão. Você pode ter entrado aqui, olhe para cá, eu estou cheio da graça de Deus para ministrar isso. Você pode ter entrado aqui para cá se considerando um fracassado, mas pelo poder da tua palavra você vai entender que você não é um fracassado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. E eu imagino Pedro ouvindo. Só que quando a gente ouve, irmãos, a palavra, ela tem uma das coisas que ela tem como direção, é o poder do confronto na nossa vida. Porque a palavra tem que me confrontar. Porque a gente transforma. Se você vir aqui e ouvir só o que você quer, você vai continuar do mesmo jeito. Então quando você sai da tua casa, você vem para a igreja, não peça para Deus falar o que você quer, fale para Deus falar o que eu preciso ouvir. E a palavra ela vai confrontando o nosso coração. Ela vai mexendo, ela vai tocando em áreas da nossa vida que nós muitas vezes já sepultamos e nós não queremos mais mexer, falar, mas é necessário. E é isso que Jesus está fazendo hoje. Mexendo em áreas de vida de pessoas que você já enterrou, que você já falou assim, eu não quero mais falar disso, eu não quero mais saber disso, porque foi tão frustrante, foi tão ruim para mim, eu não quero. Aí Jesus vem aqui pelo poder da palavra e Ele vai tocando, mexendo em áreas da sua vida que precisam realmente ser tocadas. Você enterrou ela, você sepultou ela, mas o poder da palavra vai confrontando você, ao ponto de você entender que aquilo não é lugar de sepultamento, aquilo tem que ser na tua vida um lugar de tratamento. Alguém já ralou o pé, ou caiu, ralou aquelas feridonas assim? Aí os novos agora, os mais jovens, não sabem o que é isso. Mas quando eu jogava bola na rua e dava aquelas topetadas, Rob, e saía a tampa do dedo, eu chegava em casa, minha mãe tacava um mentiolate. Aquilo só podia ser alguma coisa do demônio. Gente, mas eu não sabia se doía mais a pancada no dedo ou se era o negócio que ele ia atacar. Tanto que tinha a ver que eu escondia. Misericórdia, irmãos. Você passava isso, Beto? A pazinha? Mas você foi meninão criado pela avó? Tomava? Você já apanhou na sua vida, Beto? Vixe, o que é? Bastante. A palavra mexe na ferida. E tem dia que você vem aqui e faz igualzinho eu, quer esconder a ferida. Aí Jesus está dizendo para você, não adianta você esconder. Eu preciso ser tratado. Porque é nos lugares do fracasso que Jesus vai mexer. Toda causa, irmãos, todo efeito tem uma causa. Não adianta você querer tratar o efeito se você não mexer na causa. Não adianta você querer falar do efeito se a causa continua, se a brecha, se aquilo que está trazendo desconforto para você ainda está exposto. Não adianta, tem que mexer aonde é a causa, porque o efeito a gente já sabe, e é isso que Jesus está tratando com alguém hoje. Eu preciso mexer em áreas da tua vida que não deu tanto certo assim. Só que para isso você precisa deixar. Você precisa permitir. Diferente de Satanás, Jesus, ele é educado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer que ele está à porta aí. Se você abrir, ele entra, ele mexe, ele toca, ele cura, ele restaura. Pedro, vamos ver se você está curado mesmo. Volta para o mar alto. Mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira. E eu tive um fracasso lá, Jesus. Só que aí tem um detalhe.
quando você lê o versículo 4, vai dizer: mas sobre a tua palavra, e essa palavra está com P minúsculo, significa, só porque o Senhor pregou, aquilo que o Senhor pregou, me fez mudar de ideia. Eu vou obedecer, e eu vou permitir o Senhor tocar, eu vou permitir ser tratado, aonde foi o lugar do meu fracasso. Olhe para cá, eu vou correr para encerrar. E quando acontece isso, Pedro volta, e Pedro joga a rede. A Bíblia vai dizer que, o versículo 6 que nós lemos, e eles colheram, fala comigo, eles colheram. E a pergunta é, o que Pedro plantou? Você só colhe aquilo que você planta. Pedro plantou obediência. Pedro plantou um barco de um dia de fracasso. Porque para muitas pessoas olham para você, qualquer um que fosse escolher, se não fosse Jesus, não escolheria o barco de Pedro, porque a gente escolhe pessoas pelo resultado, pelo hoje. Jesus não faz isso. Jesus nos chamou, a gente estava largado no lixo emocional, destruído por coisas espirituais. Jesus não olhou para o teu momento, e Jesus não olha para o teu momento. Jesus já conhece o teu futuro, Ele sabe o que Ele tem para fazer na sua vida. Ele pega alguém que estava no lixo, alguém que estava destruído, Ele levanta e coloca a sentar na mesa de príncipe, porque Deus não olha o teu momento para fazer o que Ele tem para fazer. Deus já tem propósito para a tua vida. Por isso que Jesus está dizendo, teve coisas que foram necessárias mexer, para que você pudesse entender isso. E nessa noite Jesus trouxe pessoas aqui hoje para ensinar você. Não adianta você correr, não adianta você fugir, não adianta você querer fazer do teu jeito. Ele vai mexer aonde precisa, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é maior do que você imagina. Homens não dão valor, pessoa não escolhe, mas você é escolhido por Deus para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Olha para cá, aplauda, Jesus. Olha. Eu preciso terminar. Duas coisas. Quem lembra no começo que Jesus chega no barco? Olhe para cá, irmãos. Jesus chega na praia e ele vê quantos barcos? Fala mais alto. Quantos barcos? Ele escolhe um. Aquele barco que ele não foi escolhido naquela hora era também de 2 discípulos que se tornaram discípulos depois. Eram de 2 homens que se tornaram discípulos depois. João e André. João e Tiago, desculpa. Esses caras, eles poderiam dizer assim, pois é, já que Jesus não escolheu meu barco, eu vou embora. Revoltado. Dizendo, por que na vida dele e não na minha? Por que o meu barco e não... Por que o barco dele e não o meu? Quantas pessoas entram aqui e dizem coisas parecidas com essa, ou se não dizem, ao menos pensam. Mas por que Deus faz na vida de um e Deus não faz na vida de... Eu estou há 10 anos na igreja, o irmão chegou agora e foi abençoado. Preste atenção. Por mais que aquele barco, ele não foi escolhido naquele exato momento, ele foi visto por Jesus. E existe uma coisa no reino de Deus, guarda isso no teu coração, que tão importante como ser escolhido é ser visto. Porque quem é visto, uma hora o propósito te encontra, e as coisas acontecem se você não desistir. E eu te explico o que eu quero falar. Se esse barco de João, ou melhor, João, revoltado, e dissesse, já que Jesus não me escolheu, escolheu o barco de Pedro, eu vou embora. Coloca para mim o versículo de número 6. 7. Melhor, 7. Versículo número 7. Eu vou ler aqui. Aqui, ó. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam na onde? No outro barco. Para que fossem ajudar. Foram, encheram o quê? Você entendeu porque você não pode desistir quando a tua resposta na hora que você quer talvez não seja como você quer? Eu vou desenhar, peraí. Tem muita gente que sai aqui e fala assim, pois é,
Já vi um monte de quarta-feira e nada aconteceu na tua vida. Pega teu barco, vai embora. Quando chegar a hora de alguém crescer ou prosperar e precisar de alguém para que colabore para o processo da prosperidade, não é o seu barco. Por quê? Porque você desistiu, você abandonou, você reclamou. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje: se alegre com a prosperidade quando vir na vida do irmão, porque o próximo a respingar ela vai ser a tua vida. Por quê? Porque Jesus já te viu, Jesus já olhou para você, Jesus já sabe que você está no lugar certo. Então não saia do lugar certo, não saia do lugar aonde Deus pode te chamar a qualquer hora para viver um sobrenatural na sua vida. Oh! Não saia do lugar do propósito. Só que enquanto você não entender isso, você começa a fugir. Não, Deus não fez comigo, eu não venho mais. Talvez o próximo culto, irmãos, é o culto que Deus vai te chamar para que você possa receber aquilo que realmente é para a tua vida. Então não pare. Presta atenção, irmãos. Não aconteceu na vida do irmão, não aconteceu na minha. Irmãos, Jesus já te viu. Jesus já te viu. Eu vou falar de novo até você dar glória a Deus. Jesus já te viu. E o próximo barco a ser chamado é o teu. Não é porque não foi escolhido por primeiro você vai começar a reclamar, não. Fica firme no propósito, porque o próximo que está firme no propósito é o próximo a receber daquilo que Jesus tem para fazer. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje: calma, eu já olhei para você, eu já te vi, você já foi visto, e quem é visto é lembrado por Deus. Agora olha só. E foram e se encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. Irmãos, prestem atenção. Os barcos quase começaram a afundar. Entenda uma coisa na tua vida: Deus é capaz de fazer tudo, preste atenção, o que Ele quiser, como Ele quiser. Deus, Ele faz abundantemente mais além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Mas tem muita bênção na nossa vida que tem que ser no limitador. Por quê? Porque se você não entender que algo precisa ser dividido na tua vida, você afunda. Você afunda. A bênção se multiplica na divisão. A bênção se multiplica quando nós entendemos que eu posso, na minha bênção, abençoar a vida de outra pessoa. É coisa de mesquinho, é coisa de pessoas com cabeça fechada, que não tem o prazer de abençoar quando ele é abençoado. Põe o versículo 8. Em nome de Jesus. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. 9. Pois que espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que havia feito. Versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Primeira vez que Jesus diz não temas no Novo Testamento. Foi num dia de transformação. Não temas, porque de agora em diante serás pescador de homem. Jesus estava dizendo: eu estou te trazendo para o meu propósito. Versículo 11, eu encerro. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olhe para cá, preste atenção nisso. Você vai entender algo que vai, irmãos, de verdade, vai mudar muita coisa na sua vida. Não é difícil, olhe para cá, não é difícil você entregar um barco vazio para Jesus. Não é difícil. Tem muita gente que chega arrebentado. Não é difícil. Difícil é você entregar um barco cheio de peixe para Jesus. Eu vou te explicar. Difícil. Jesus não disse: eu vou transformar vocês em grandes empresários da pesca. Não. Jesus disse: eu vou transformar você em pescador de homem. É muito fácil você emprestar para Jesus um barco arrebentado, irmão, sem peixe. Eu quero ver se você tem coragem
de entregar o barco cheio de peixe, deixar isso e seguir Jesus sem nenhuma recompensa. Isso só não foi uma bênção. Eu vou explicar para vocês da gente, que é para a gente entender. Era Jesus testando o coração dos discípulos. Porque tem gente que recebe e a bênção se torna Deus da vida dela. Ela quer um casamento, ela quer um carro, ela quer um namoro, ela quer um trabalho, ela quer uma empresa. De repente a empresa, o carro, o namoro, o casamento, o filho, tudo se torna Deus na vida dela. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmão. Amanhã pode tocar o telefone da tua casa, falar que você tinha um parente lá, você era parente da Rainha Elizabeth, irmão. Assim, what's her name? Yes, money, muito money. Pode tocar o telefone da sua casa, chega um WhatsApp pra você. De uma hora pode se virar um bilionário. Pegou, né, grandão? Aí o que acontece? Tá, Jesus pode fazer isso. E aí? Aí isso se torna maior na tua vida? Vai doer só um pouquinho. Eles deixaram tudo. O que Pedro mais queria, e aonde foi o dia de frustração dele? Num dia de pesca. O que Pedro mais queria era peixe. E o que ele deixou na praia foi? Porque esse é o problema nosso. Nós nos iludimos com a bênção e deixamos o dono da bênção de lado. O que multiplicou os peixes tem muito mais coisa para fazer. Não se limite a uma bênção que Deus pode fazer na tua vida. Entenda que será de uma grande valia na tua vida, mas nada pode ser maior do que o teu Deus. O teu Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele dá ordem aos peixes, Ele dá ordem aos céus, Ele dá ordem na terra. Ele tem o governo nas tuas mãos. Ele é poderoso. Então para de correr atrás das promessas e entenda que quando você obedece a Deus, as promessas de Deus correm atrás de você e te alcança. E digo mais, se prepare para começar a correr, porque tem muita promessa de Deus para chegar na tua vida, mas essas promessas não serão maior do que o Deus da sua vida. Fica de pé, se coloque de pé, aplaudindo Jesus nessa casa, glorificando aquele que é digno de toda honra. Uou! Olhe para cá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como chama a tua noite de fracasso? Qual é o nome que você dá para a tua noite de fracasso? Um problema no casamento? Um problema financeiro? Uma enfermidade? Olha para cá. Você foi chamado para um propósito do céu. Você foi chamado para um propósito do céu. Nem sempre a tua vontade, irmãos, preste muita atenção nisso, entenda isso com muita maturidade. Nem sempre a tua vontade está ligada com a vontade de Deus. Tem muita coisa que Deus vai falar para você, não essa. Tem coisas que Deus vai falar para você, eu não quero desse jeito. Eu não quero essa amizade, eu não quero esse relacionamento, eu não quero essa aliança, eu não quero, Deus não quer. Aí vai falar, mas por que Deus? Irmão, pergunta para Ele. Como chama a sua noite de fracasso? E eu quero falar com alguém, eu quero orar por alguém que você sabe que você tem um propósito, um chamado de Deus, e você está fugindo dele. Jesus te chamou e você está correndo para o lado errado. Você está correndo para o lado errado, você está indo para o lado errado, você está indo para a direção errada. E Jesus está dizendo para você que Ele precisa trazer você, recalcular a sua rota hoje. Eu quero orar por você que parou no meio do caminho, que se frustrou com alguma coisa, que decepcionou com alguma coisa, que talvez você se feriu com alguma coisa. Eu tenho
10 minutos para terminar o culto, irmão. Se eu preciso que você saia do teu lugar para eu orar por você agora. Eu quero colocar as mãos na tua cabeça e liberar essa palavra de cura sobre a tua vida, porque é uma palavra de direcionamento para tua casa. Você está correndo pro lado errado, você está indo pro lado errado. Você está indo pro lado errado, não adianta. Você está querendo resolver as coisas do seu jeito, você está querendo resolver as coisas da sua força. Sai do teu lugar, se você puder, vem perto do altar, mais perto do altar. Em nome de Jesus. Isso aí tem um propósito. Isso não é para morte, isso não é para tua destruição. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Pastor, eu me considero um fracassado, porque algumas empresas eu já tive. Eu vou falar especificamente com alguém. Você já quebrou a cara umas 3, 4 vezes em empresa, irmão. Eu estou falando especificamente com alguém. E você tem medo de começar de novo porque você se sente um fracassado. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do teu lugar, porque Jesus está virando a tua sorte hoje. E é essa decisão sua de você permitir o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. Você não é um fracassado. Se as coisas deram só errado porque você estivesse aqui hoje. Porque se tudo estivesse bem na tua vida, você não estaria aqui. Talvez você ache que você não é privilegiado por Deus, porque as coisas acontecem na vida do irmão, do outro irmão. Não. Jesus está dizendo, permanece, porque você já foi visto. Igreja, vocês podem me ajudar? É um momento de cura do Espírito Santo neste lugar. Pessoas estão sendo literalmente tocadas pelo poder do Espírito Santo neste lugar. Eu sinto uma unção de quebrantamento nessa casa. Eu sinto que cativeiros serão virados nessa noite, em nome de Jesus. Tinha muita coisa que estava dando errada na tua vida. É Jesus recalculando a rota. Eu preciso de líderes aqui. Eu preciso de pastor. Eu preciso de pessoas intercedendo por essas pessoas. Em nome de Jesus. Jesus, vira o teu cativeiro hoje, em nome de Jesus. Pelo poder da tua palavra, Jesus. Toda maldição, toda palavra contrária, toda frustração da alma, Espírito Santo, cura. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda a palavra que foi lançada contra a tua vida de maldição. Todas as feridas que esses relacionamentos trouxeram para a tua vida. Em nome de Jesus. Todo o teu passado está sendo agora lançado no mar do esquecimento. Jesus te dá uma nova história. Rabatola shaka tarabasso. Xerebabasso recate alabas. Rebabassu tiqueta labasso rababas. Charababasso recanta alabasse charabas. Recacharabasso ababasse charabas. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda frustração, Deus está
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Se Deus conhece tua estrutura,